Olá, boa tarde a todos. A gente viu aqui vários business falando sobre saúde, sobre diversos outros nichos de negócio. E o que a gente vai trazer aqui é como que funciona a jornada de dados e a nossa jornada tecnológica no setor automotivo. Então, eu sou o Fernando de Andrade, eu sou Head de Tech Foundation. Tech Foundation, a gente reúne as iniciativas de dados, infraestrutura e inteligência artificial. Tá? Tá. Então, a gente vai começar aqui. Então, eu vou contar um pouquinho do nosso Data Hub. O nosso Data Hub é o nosso Data Lake, tá? E vou trazer um pouco da visão dele. Como que a gente resolve, no mercado automotivo, o tema de dados. Então, a questão toda e como que a gente consegue tratar isso, sendo que a gente tem uma lei Ferrari, que a gente não consegue vender carro direto para o nosso cliente. A gente tem que usar o dealer. Então, que sentido faz e como é essa jornada dentro do mercado automotivo, tá? Então, vamos passar um pouquinho mais. Aí, foi. Foi. Então, um pouquinho da agenda, jogo rápido, business automotivo, arquitetura de referência, por que Databricks e os primeiros resultados, tá? Então, vamos lá. Melhor ir para cá, está indo mais rápido. Boa. Foi. Então, vou dar uma dimensão de como que é o business automotivo hoje, tá? Quando a gente pensa numa fábrica, normalmente a gente está muito acostumado a trabalhar com ou é um app, ou é um site, ou é uma extranet, ou é uma intranet. No business automotivo é tudo muito diferente. Então, a gente tem, aqui eu trouxe numa forma resumida, todas as camadas que a gente tem dentro de uma fábrica, tá? Então, a gente tem o que a gente chama de shop floor. O que é o shop floor para nós? É a manufatura, é suprimentos e qualidade, são vários sistemas que estão conectados na linha de produção do carro. Ali eu tenho um nicho de dados muito grande que eu posso aproveitar, desde como eu distribuo meus carros, como eu aproveito as minhas peças, para onde eu forneço os meus carros e como eu organizo os meus estoques, tá? E também, obviamente, toda a parte de linha de produção. Eu vou pular, e é proposital, eu vou falar um pouquinho de sales, marketing pós-venda. Isso aqui eu acho que é muito comum em todos os business, né? A diferença é que a Volkswagen ela não vai entregar direto para o cliente final. Então, na verdade, o que ela faz é conhecer o cliente dela a fundo e entregar diretamente para o dealer, para a concessionária, que vai poder conduzir da melhor forma essa venda, tá? Então, a gente tem toda a parte de marketing pós-venda, CX. CX é Customer Experience e os dealers, as concessionárias, que é um mundo todo à parte que a gente tem dentro desse business, né? Então, a concessionária é que recebe todo o meu lead, toda a parte do meu cliente e que faz esse tratamento e esse contato com o meu cliente, tá? E, obviamente, o que está super na moda e o que está mudando o mercado automotivo é a gente falar de ecossistema de conectividade, mobilidade e canais digitais. Então, quando a gente fala de um carro conectado hoje, a gente fala de um carro que dispõe de uma OCU, que é um dispositivo móvel que está conectado dentro do carro. Esse dispositivo móvel está conectado com o back-end. Então, não tem lugar melhor, supera uma Alexa, supera qualquer outro dispositivo, não tem lugar melhor para você conhecer o cliente do que na vida móvel dele. Sendo que ele pode estar mudando uma música, você vai saber o gosto que ele está mudando, o gosto musical dele, você vai saber que percurso que ele fez, você vai saber quantas freadas bruscas ele teve, quantas luzes acendeu no painel dele. Então, todos os carros conectados, dentro do ecossistema de mobilidade, a gente consegue fazer esse manuseio nesse nicho. Então, isso é o que está crescendo muito no mercado automotivo, ainda mais quando se vem impulsionado pelos carros elétricos, tá? E aí, então, dada essa confusão toda, a gente ainda tem as áreas e outros departamentos cross, né? No caso, tecnologia, engenharia, que vão poder apoiar todo esse ecossistema que a gente tem dentro da fábrica. Então, aqui eu dei um overview, porque como é um business diferente, é um business de indústria, é um business mais completo. Quando a gente fala de Volkswagen hoje, nós temos um PAC de peças em Vinhedo, uma fábrica de motores em São Carlos, uma fábrica em Taubaté, uma fábrica em Curitiba e em Anchieta. Não estou falando ainda do restante do grupo, Audi, caminhões e as demais marcas. Na Argentina, a gente tem um PAC em Fátima de peças, uma fábrica em Córdoba e outra em Pacheco. Córdoba e Pacheco, onde a gente vê o Taos e de onde a gente vê a Amarok,
Tá? Então, estou dando uma visão geral do business e o que a gente pensou em solução. Então, num cenário e num contexto de arquitetura, ficaria muito complexo a gente tomar uma decisão sem olhar esse todo. Porque provavelmente a gente poderia pegar alguma coisa de mercado muito simples, ou que todo mundo está acostumado, ou alguma moda que todo mundo está seguindo, para pensar no Data Lake, e, em questão de tempo, está fadado ao naufrágio. Como é o quarto Data Lake que eu estou compondo e estou definindo e apoiando na arquitetura, uma hora eu tinha que fazer direito, né, cara? Então esse aqui, eu falei, vamos olhar o todo, vamos entender o todo, para a gente poder ver a melhor forma de conduzir. Tá? Então, arquitetura de referência. Nem sempre, quando se pensa em um data lake, ou quando se pensa numa ferramenta, o price list, ou a que está mais barata, ou a que todo mundo usa, é a melhor. Olha para o teu workload, olha para o teu dado, olha o que você quer carregar, olha o volume de informação que você vai trazer. Às vezes você pega um componente muito mais barato de mercado e o tempo que ele demora para processar versus o que ele custa, fica muito mais caro no final da tua conta. Aí você vai acabar investindo tempo, milhões de resultados para depois você voltar atrás e ir atrás de uma tecnologia mais robusta. Então, quando eu cheguei na empresa, a gente olhou para este Data Lake com essa arquitetura aqui e a gente repensou várias caixas dela. Tá? Eu, com a experiência que eu consegui adquirir como arquitetura, eu sempre tomo uma decisão. Vendor lock-in, você depender de algum fornecedor, seja ele qual for, vai ser sempre necessário, mas tem que ser muito, muito consciente. Tá? Então, a forma com que a gente pensou nessa arquitetura é, vamos pensar numa plataforma robusta, que eu consiga movimentá-la entre as clouds. Se eu quiser tirar de uma AWS, colocar numa Google, colocar em qualquer outro lugar, eu vou conseguir. Se um dia eu também quiser pôr no on-premise, quem sabe, não é o caso, mas eu vou pôr. Então, nós trocamos vários componentes da nossa plataforma pelo Databricks. A gente iniciou, refez o desenho, colocou algumas POCs, eu vou explicar para vocês aqui de forma concisa por que a gente trouxe esse resultado. E a gente tomou essa decisão. Então, ele é um lake padrão, ou seja, ele tem uma camada de ingestão de dados bem consistente, onde a gente recebe das diversas camadas nossas, seja do nosso SAP, tá? Seja dos nossos sistemas do on-premise, seja dos DMS dos dealers. Tá? Ou seja, então você está querendo dizer na prática, Fernando, que toda a informação do cliente Volkswagen vai para cá? Vai para cá. E é tão complexo assim? É complexo. E por que é tão complexo? Porque o cliente, quando ele vai na concessionária, ele, de certa forma... Deixa eu pegar uma água aqui. Pronto, estou renovado. Quando o cliente vai na concessionária, ele dá um e-mail. Quando ele se cadastra no app, ele põe outro e-mail. Quem aqui não faz isso? Eu faço. Fala, não confio nesse site não, vou pôr outro e-mail. Todo mundo põe outro e-mail. Então, mas qual é o e-mail real do cliente para eu poder contatar ele? Todas essas informações vêm para cá. Dificilmente o cliente ele vai numa concessionária e às vezes ele volta nela. Pode ser que ele vai fazer o serviço na outra. Pode ser que ele faz o test drive na concessionária A e resolve comprar o carro na concessionária B. E eu preciso saber, eu preciso casar isso aqui, eu preciso conectar essa informação. Então, toda a nossa camada vem para cá, para receber essas informações, tratar esse dado, saber quem é o meu cliente legal, saber quem é o dealer e a concessionária que está atendendo ele, saber qual é o gosto desse cliente, que tipo de serviço que ele fez, e aí eu vou entregar isso na minha ponta, tá? Que vai voltar para o meu Salesforce também, e vai voltar para o dealer na frente. Ah, mas você está falando só de cliente, Fernando. Se o cara nunca comprou, legal, ele é um lead. Ele entrou no site da Volkswagen e está namorando lá o ID4 novo. Ele está querendo aquele modelo elétrico, ele já entrou, ele já girou o carro umas 3, 4 vezes. Legal, eu vou saber de onde ele é, de que região que ele é, e vou notificar um dealer para, de repente, tentar aquecer e entrar em contato com aquele cara para vender um carro. Então, é um cenário diferente, tá? Porque a gente não pode ter contato direto. Ah, mesmo? E o taxista, Fernando, quando ele compra o carro da Volkswagen? Legal, a gente fatura para ele, mas quem entrega o carro por uma questão de legislação para o cliente final, o taxista no caso, é um dealer, é uma concessionária. Tá? Então aqui eu dispus a arquitetura, mostrei como que a gente fez, os frameworks de gestão, é uma arquitetura robusta de Data Lake. Nós pensamos em toda a cadeia nossa para a região inteira,
e eu vou mostrar para vocês os segmentos da empresa todo, para a gente tomar essa decisão. Tá? Por que Databricks? Isso aqui é de praxe. Durante a minha carreira inteira para tomada de decisão, fazer um quadro comparativo desse aqui e entender. Colocar algumas variáveis na conta. Não tinha nenhum data lake na Volkswagen quando você chegou? Nós tínhamos. Coloquei ali como solução antiga, para descaracterizar. Tá? Era uma solução que estava nos Estados Unidos e a gente tinha alguns dados de cliente lá e a gente consultava informação lá. Olha que legal. Então eu coloquei algumas variáveis. A arquitetura, vamos olhar stack, performance, integração, suporte, landscape e custo por ano. Baseado numa massa de dados, para a gente tomar a decisão de forma palpável. Tá? Quando eu olhei performance, latência alta. O Lake estava lá nos Estados Unidos. 24 segundos para eu poder pegar um dado de um cliente, de um dealer, por exemplo. E sem falar que metade da informação do payload ficava no Atlântico, né, cara? A gente é desfavorecido aqui em relação a isso. E aí eu comecei a me questionar, para que seguir com essa solução? Por que eu vou investir nela? Por que nós vamos jogar um data lake para lá? O cara que faz o teste no Nivus aqui vai comprar em Miami? Não, né? Então, começamos a detonar. Olhamos todos os pontos. Pensamos numa solução 2, que era uma solução interna do grupo de data lake. E a gente viu vários outros pontos aqui. Colocamos peso e colocamos valor. Mas aí veio a machadada final. Qual foi a machadada final? É o quadro da direita. Nós pegamos 3 gigas do tipo de dado que a gente quis tratar, que a gente ia tratar dentro da Volkswagen. 3 gigas de dados. E o que nós fizemos? Separamos instâncias de máquinas dentro da AWS e começamos a processar esses dados olhando aquelas variáveis com a mesma máquina, a mesma configuração. A solução antiga deu timeout. A solução 2 processou em 48 segundos. Isso, milésimos de segundos. Isso. E o Databricks processou em 23 segundos. Eu tinha um custo por transação ali em dólar que nós colocamos. No final das contas, ou seja, olhando para o meu workload e para a quantidade de informação que eu tinha que processar, o Databricks entregava como a melhor solução. Essa informação a gente submeteu, novamente, ao board da empresa, e a gente teve aprovação para seguir com o projeto e mudar e criar um data lake para a região usando o Databricks. Tá? Então, esse sumário de arquitetura é essencial. Como eu falei, não adianta. Pensem no todo. Olhem o workload que você vai carregar. Porque se você não for nessa linha, você vai estar fadado ao fracasso. Porque você vai pegar alguma coisa de mercado, vai tentar usar. Tem muita gente que pensa, põe no S3 aí e vai tratando. E acha que é um lake. Não é um lake. No final das contas, você vai ver que vai ficar caro. Mas o que vai ficar caro? Talvez seja o time para você entregar a informação. E outro ponto muito importante, não é só relacionado ao time com que você vai entregar a informação. Às vezes é a que custo que você vai entregar a informação. Tá? Então, aqui os primeiros resultados obtidos. Tá? A gente migrou mais ou menos 2 TB de dados que a gente trouxe. Fizemos essa migração. Focamos naquela cadeia que eu mostrei no começo, nós focamos nessa parte, Market, CX, vendas e pós-vendas. Tá? A gente já achou uma economia, que está aqui sinalizada. Nós estamos enriquecendo muito melhor os nossos leads para entregar para as concessionárias já. E a gente deu o go live desse primeiro MVP agora em junho, tá? Desse Data Lake. O que nós estamos carregando nesse MVP? Customer, Dealer, Sales, Leads, Orders e Service. Ainda tem todo um pedaço do ecossistema de conectividade que a gente pode carregar. Tá? E aqui é só para dar uma dimensão para vocês. Nós começamos esse projeto e a gente está olhando para isso aqui da fábrica. Estou pensando em uma planta, estou olhando para isso aqui. Pós-venda, vendas, CX e marketing. Tá? Visão 360 do cliente, manual cognitivo. Porque nós estamos com uma outra iniciativa assim, dado tratado, muito bom, mas nem tudo, como até a apresentação anterior citou, vale a pena eu seguir com dashboard. Muitas vezes eu vou pôr uma IA lá para responder. E é o que a gente está pensando em fazer aqui com todos esses dados. Tá? Então nós já estamos com um projeto em andamento para colocar uma engine de IA no nosso manual cognitivo. E aí, olhem o ecossistema todo. Então eu tenho outras áreas, compras, produção, finanças, supply chain, logísticas, onde eu ainda tenho dado bom, dado que eu posso tratar e dado que eu posso evoluir. Então a gente entende que
olhando para esse ecossistema todo, foi partindo daí que a gente tomou essa decisão. Tá? Então, esse era um pouquinho do que eu tinha para trazer para vocês, do business automotivo. É um business diferente, como eu falei, e espero que eu tenha contribuído bastante. Deixo aqui os meus contatos, quem quiser tirar dúvida, me chamar no LinkedIn. Muito obrigado, gente.